Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, podcast do Jamildo. Hoje, com uma figura ilustre, aqui um cristão abençoado, né? Radialista, Felipe Alecrim, que vem falar sobre a oposição no Recife. A gente está, né, na antessala de 2026, muita coisa vai rolar ainda por debaixo dessa ponte. Acabou de ser reeleito vereador no Recife pelo Partido Novo, nascido em setembro de 81, 4 de setembro de 81, natural do Recife, formado em gestão pública, católico por convicção, atuando como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Felipe tem uma longa trajetória de envolvimento com a igreja, atuando por mais de 10 anos na paróquia da Torre, onde coordena diversas pastorais e movimentos sociais. Ele é casado e pai de 2 filhos. Em 2020, Felipe foi eleito vereador pela primeira vez. Em 2024, reeleito agora com 7.901 votos, continuando o seu trabalho em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Jamildo, um prazer falar com você. Já sei que vai ser um papo afiado, bom demais estar aqui no Pode Já. Desejo, inclusive, muito sucesso. Eu tenho certeza que cada dia esse programa vai crescer muito e muito, porque você é um jornalista que tem grandes e bons conteúdos para informar, especialmente a população recifense. Vamos falar de política, vamos falar de Câmara Municipal. Estou aqui para responder qualquer pergunta. Olha, Deus lhe ouça. Inclusive, eu não sei se você foi coroinha, mas deixa eu contar. Eu comecei a minha vida lá no Arruda, sim, como coroinha. Paróquia de Santo Antônio. E Santo Antônio. Lembra de Padre Humberto? Não. É porque não, mas já ouvi falar muito dele lá. Você é novinho. Era um homem santo. Cuidava, tinha trabalho social. E minha avó era muito católica, né? Sim. Então, ela imaginava assim, para esse menino não ir para maloqueiragem, eu tenho que botar ele na igreja. Então, foi assim durante um bom tempo, até que ela percebeu que o Arruda estava muito complicado, aí, pô, trouxe a gente para o Recife, para o centro, mas assim, era muito bacana as festas de dia de domingo, aquele encontro ali na frente da igreja, né? Isso. E ainda continua. Sim. Lá é uma igreja bem pujante, são muitos fiéis. Hoje está sobre o comando, a gente chama de pároco, né? Padre Heron, e a gente tem uma relação muito boa com o pessoal de lá. Aproveitar até para mandar um abraço para eles também. Exato. Olha, deixa eu começar falando da questão do aborto, trazendo tema nacional. A CCJ acabou de aprovar um projeto de lei que endurece o enfrentamento a essa questão. E nesse mesmo espaço, na semana passada, o ex-vereador do Recife, ex-deputado pelo PT, Mozart Salles, foi questionado, eu perguntei sobre o tema, e ele classificou a proposta como fake news e chamou de PEC dos estupradores, considerando que a lei penal já existe uma configuração que permite, no caso da mulher que foi vítima de estupro, né, fazer o aborto. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que o senhor responde a essas falas? Então, Jamildo, qual é a nossa percepção sobre o aborto? Aí entra, você tem vários aspectos, né? O contexto que envolve a saúde, o contexto que envolve a própria espiritualidade, o contexto jurídico desse caso. Então, a gente levaria aqui muitas horas debatendo para poder chegar a um denominador. Então, preciso primeiro me colocar que eu sou contra o aborto, ou seja, eu defendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. Quando a gente volta o nosso olhar para o contexto que envolve a parte jurídica, a gente vai perceber que todos os direitos eles se tornam inócuos, ou seja, sem sentido de existir, se o direito à vida não for preservado. Então, os outros ou os demais direitos só existem se o direito à vida for preservado. Então, para nós, principalmente os cristãos, eu me coloco dessa forma, é necessário que se haja a defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural. A gente bem sabe, Jamildo, que muitas gravidezes, elas são geradas a partir de um momento difícil, de um momento de dor, de um momento de agressividade, de um crime, muitas vezes.
Mas a gente precisa dividir bem essa percepção. Em que aspecto? Veja, por muitas vezes o criminoso, aí eu estou tomando como exemplo o que envolve a questão do estupro, como você bem colocou, o criminoso por muitas vezes não é capturado, não é preso, não cumpre a lei, por muitas vezes nem se sabe quem foi o autor dessas atrocidades, comete um crime e por muitas vezes não é julgado e condenado. Mas por que então condenar uma criança inocente no ventre de uma mãe por um crime que ela não cometeu? A gente precisa entender que ali está também uma vida humana, não é o apêndice de um outro corpo, é uma vida humana que é tão vítima quanto a mãe. Aí existem algumas falácias e narrativas que são geralmente construídas e que a gente precisa entender o seguinte: a família pode fazer a opção de não criar aquela criança, mas essa criança vai ser destinada para adoção e vai ter, obviamente, um futuro e vai fazer uma família que, por muitas vezes, não pode ter filhos, tá muito feliz em acolhê-la, em educá-la, enfim. Então, quando a gente diz que é preciso defender a vida desde a concepção até o fim natural, a gente não torna... como é que eu poderia classificar? Não estabelece um peso, como por muitas vezes é colocado, um peso para a mãe, um problema para a mãe, porque é preciso se avaliar também o contexto psicológico. Vamos para a parte prática da coisa. Naquele momento em que a mãe está no olho do furacão, existe ali uma assistência social, um apoio psicológico, e aí ela toma a decisão junto com a família pela prática do aborto. Você consegue hoje, Jamildo, decretar que com o passar do tempo isso não vai ferir profundamente o coração, a vida dessa mãe? A psique, né? Percebe? Então, a partir do momento em que ela tem o filho e aí decide entregar para adoção, se preserva, obviamente, uma vida. Como é que a gente pode decretar que vai ser minimizada a dor, a agressão que aquela mãe sofreu, ceifando a vida daquela criança que ela carrega no ventre? É um absurdo alguém classificar que naquele ventre nasce um monstro. Veja, monstruoso é o episódio, é o crime, a atrocidade cometida, mas a criança é tão vítima quanto a mãe, e não poderia ter sua vida ceifada sob nenhuma hipótese na minha concepção. Eu espero não me emocionar, mas eu conheço uma senhora que chamava-se Marlene. Ela era casada com um homem que era visivelmente problemático, né? A bebida talvez para esconder algumas frustrações. Naquele tempo, você ser o último, o menor de todos, era terrível, porque o primogênito que tinha direito a tudo, né? Então, tinha um lar muito instável. Então, a mãe dessa senhora, Dona Carmen, ela recebeu os 2 primeiros filhos, ficou com o primeiro cuidando, apesar do lar ser muito instável, doou esses 2 para a mãe, que não tinha mais condição de ter filho, porque ela sofreu aquele problema, como é que chama? Gravidez ectópica. Então não podia mais ter filho. E a irmã do marido dela, né, que chamava Olindina, ela simplesmente ganhou as 2 meninas. Então fez uma separação, 2 meninos para lá, 2 meninas para cá, e não abortou, vamos dizer assim. Fez uma entrega legal. Vinha ser minha mãe. E eu estava do lado de cá, que ficou com Dona Carmen, né? Esse final de semana, sexta-feira hoje, faleceu Dona Olindina, que cuidou das minhas 2 irmãs. Esse preâmbulo para lhe questionar sobre o seu projeto, que chama-se Entrega Legal. Olha, maravilha isso. No nosso meio, no meio cristão católico, a gente chama isso como testemunho de vida. Você anunciar uma realidade dessa de vida para as pessoas, muitas pessoas fariam muitas pessoas certamente não só se emocionar, mas como ter uma visão desse assunto, que eu entendo ser muito delicado, mas para mim... Independente de ideologia, né? Independente de ideologia. Na verdade, as pessoas colocaram uma roupagem ideológica numa discussão que me parece relativamente simples de ser enxergada, de ser observada. Não há espaço, veja, estamos falando de um ser humano, Jamildo. Eu vou ser até mais contundente e duro. Imagine o seguinte, só para a gente falar
logo em seguida aí e responder tua pergunta sobre esse projeto da entrega legal para que as pessoas possam compreender. Mas imagina o seguinte, alguém ter que decidir em ceifar a vida de uma criança de 3 meses no ventre materno, de 8 meses, ou uma criança já nascida, vamos colocar dessa forma, de 1, 2, 3 anos de idade. Que diferença faz? Crianças hoje nascem de 7 meses. A gente tem até casos de crianças nascendo de forma muito, muito prematura, e a ciência é tão evoluída da forma como está hoje, consegue garantir, consegue salvar essa vida. Então, assim, qual é a diferença entre assassinar uma criança de 3, 4, 5 meses no ventre materno ou uma criança já nascida de 3, 4, 5 anos de idade? Eu não consigo, assim, parece ser um assunto extremamente simples de ser compreendido. Então, eu não posso tentar reconstruir uma atrocidade ou tentar refazer, administrar uma atrocidade cometendo outra atrocidade. Olha, eu quero apagar essa atrocidade cometendo outra atrocidade. Quando a gente para observar, a gente está fazendo ou estabelecendo que aquela criança não nascendo, sendo abortada, isso de algum modo traria um alívio para a vida da... Como assim? Alívio seria se o agressor, o estuprador, o criminoso, se esse miserável fosse preso e a lei de fato funcionasse, ele pagasse pela pena que cometeu, enfim. Mas a gente não pode querer trabalhar um problema, resolver um problema criando uma atrocidade. E aí a gente não tem, como eu disse, a garantia de que lá na frente uma mãe, uma família que opta pelo aborto, que ela não seja psicologicamente agredida por esse problema. E aí nós temos 2 problemas para essa família e essa pessoa agredida administrar. Então, o que é entrega legal? Até para esclarecer para as pessoas que vão nos assistir. Virou projeto, né? Mas virou um projeto de lei. Na verdade, a entrega legal no nosso país, ela consiste em quê? Todas as pessoas, ou seja, todas as famílias que queiram entregar seu filho para a adoção não constitui crime. E aí a gente vê muito nos noticiários episódios de crianças sendo abandonadas. Há pouco, eu digo há pouco... No lixão, onde for, né? Em lixo, em hospital. Teve um caso agora há pouco, quando eu digo há pouco, há 6 meses, acredito eu, ali na divisa de Camaragibe com Recife, onde 3 pescadores ali no exercício do seu trabalho estavam ali pescando num barco, viram uma espécie de embarcação e um saco se mexendo, Jamildo, em cima. E aí eles abriram o saco, quando abriram era uma criança. Eles achavam, inclusive, que era um animal. E pensaram até, rapaz, que atrocidade estão fazendo com esse animal. Quando abriram, era um bebê abandonado. Veja, essa pessoa que abandonou essa criança, um pai, uma mãe, quem quer que seja, poderia simplesmente ter entregado a criança para adoção. Não constitui crime, a identidade seria preservada e mais, toda assistência social que é devido o poder público aplicar seria aplicado na vida dessa família e dessa pessoa. Então, por que isso não acontece? Porque não há divulgação. Hoje, muitas políticas públicas que deveriam estar alcançando, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, ela não tem ampla divulgação. Aí onde eu me arreto, porque a gente vê uma prefeitura, uma gestão que investe milhões com publicidade e propaganda, mas que não é com a boa publicidade e com a boa propaganda. Nós fizemos lá um projeto de lei para ampliar essa divulgação e disseram que é anticonstitucional e foi vetado. E eu estou refazendo essa construção e apresentei de novo uma lei e agora há pouco a Legislação e Justiça aprovou, a gente deve ir para a plenária votar para depois seguir para a sanção do prefeito. É um projeto que salva vidas. O que a gente vai fazer? No meio dos equipamentos públicos, principalmente aqueles voltados aos cuidados com a saúde das pessoas, colocar lá informações de que fazer a entrega do seu filho, né? Entregar o seu filho para adoção não constitui crime, isso evitaria as barbaridades, as atrocidades que acontecem das pessoas largarem suas crianças, né? Para morrer. Me desculpe a ignorância, me atualize, mas esse projeto existe fora já em outras cidades? Você tem essa situação? Na verdade, o projeto de entrega legal ele é no âmbito federal, ele já existe. Qual é o problema dele hoje? As pessoas não têm um conhecimento dele. O meu projeto é para ampliar essa divulgação. É a prefeitura realizar investimentos para que a população consiga ter ciência de que esse projeto existe.
Então, principalmente alcançar as pessoas em situação de vulnerabilidade e que geralmente estão numa situação de desespero absurdo, porque não tem condição, e aí de criar aquela criança, e aí cometem uma atrocidade, um crime. Porque quando você hoje larga uma criança para morrer, você está cometendo um crime. Então, essa pessoa poderia simplesmente entregar para o poder público essa criança para adoção e teria todos aqueles benefícios que eu te falei. E o maior deles, preservaria a vida, né? Então, a assistência social alcançaria, a identidade seria preservada. Então, é uma lei hoje, que é um projeto de lei que precisa se tornar lei exatamente para a gente poder salvar vidas, Jamil. Você podia falar com o Romerinho, não? Porque a Câmara Municipal também tem muita verba e, de repente, poderia fazer essa comunicação. Antes de responder, deixe o like e se inscreva no canal, tá bom? Não paga nem imposto. Vai. E no Brasil se paga muito imposto, né? Veja, isso é força de lei. Ainda que a Câmara Municipal, que é um poder legislativo, tivesse recurso para construir qualquer coisa nesse sentido... Não poderia? Porque dentro de um equipamento público, isso é prerrogativa do Poder Executivo, realmente. E, assim, é algo que o investimento é pífio versus o retorno que se tem. Estamos falando, como eu disse, Jamil, de preservação de vidas humanas, né? Claro, aí você, obviamente, também diminuiria o número de aborto, aí obviamente que o nosso projeto prevê uma assistência psicológica, uma assistência social, enfim, que isso já é previsto por lei. O que a gente quer, como eu disse, é ampliar essa divulgação para que principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade entendam, compreendam a existência dessa lei. E eventualmente exercendo a maternidade até um período mais avançado, até mesmo desistisse, né? Pois é, e tem muitas pesquisas que mostram, viu, mães que desejam abortar. E aí é um projeto de lei interessante, você tornar obrigatório que lá no hospital escute o coraçãozinho daquela criança. Isso mexe com tudo. E aí a emoção é tão profunda quanto a história que você contou aí. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no Recife, o vereador do Recife, Paulo Muniz, um abraço para ele. Sim. Uma vez me disse que o maior calo, entre aspas, fala dele, de João Campos, seria Boa Viagem, que paga 200 milhões de IPTU, número que ele me passou por ano, e é cercada de favelas. Ele diz que em termos de moradores de rua, pessoas em situação de rua, como se diz hoje, né? Boa Viagem só perde para o Recife. Como isso pode ser resolvido a médio e longo prazo, já que vocês se debruçam sobre os problemas da cidade? Jamildo, a primeira coisa é o seguinte: Paulo Muniz, ele é um vereador que tem um foco muito grande de trabalho ali naquela região de Boa Viagem. Eu, particularmente, enxergo o Recife como um todo. Eu não sou vereador de um bairro, eu sou vereador da cidade do Recife. E um dos primeiros atos do nosso mandato, do meu mandato, foi fiscalizar praticamente todos os equipamentos públicos voltados aos cuidados das pessoas em situação de rua. Na campanha deu até uma polêmica danada, né? Na última eleição municipal. Isso. E aí o que acontece? O que a gente identificou? Que hoje a situação é extremamente precária. Se você abre ali o site da prefeitura e vai ver como a prefeitura propõe cuidar dessa demanda, dessa necessidade, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, mas na prática não funciona. E aí a gente precisa ter alguns dados. Primeiro deles, a gente veio ter um censo agora há pouco, acho que ano passado ou retrasado. Faziam aí 4 ou 5 anos que a gente não tinha um censo. Então, veja, primeira pergunta, como é que se guia, como é que se conduz política pública sem ter dado? Que dado a gente tem? É que a cada dia as pessoas que estão em situação de rua aumentam, Jamil. Antigamente se concentrava, se você puxar aí pela memória, se concentrava ali no centro da cidade do Recife. Hoje não tem mais isso. Qualquer bairro que você passar na cidade do Recife, você tem famílias vivendo em situação precária, vivendo em situação de rua. Boa Viagem, ele tem um agravante. Existe uma concentração muito grande de pessoas que estão, inclusive, migrando de área para lá, porque a gente tem ali a maior renda per capita, né, sem sombra de dúvida, aqui da nossa cidade, ou seja, eles encontram certa facilidade de conseguir doações e ter acesso ao que eles precisam, atraindo, né? Então acaba atraindo essas pessoas em situação de rua, e para piorar a situação, nós não temos equipamentos públicos voltados aos cuidados dessas pessoas em situação de rua lá na Zona Sul. Mas o Centropop não era para isso? Então, aí a prefeitura, qual é o grande problema e dilema? Veja, o equipamento público precisa
acontecer, precisa existir. Porque como é que a gente transforma a realidade dessas pessoas se eu não tiver um local para atendê-las, uma equipe multidisciplinar, enfim. Só que eles constroem isso numa determinada rua, não colocam segurança, quer dizer, aquela área termina virando literalmente uma Cracolândia. E aí você, que é morador daquela rua, na verdade vai viver um dilema, um problema na sua vida, porque você começa a ter ali e a ver, aí é dado, tá? Pequenos furtos, pessoas fazendo sexo na rua, enfim, pessoas, e não são todas elas, mas muitos deles que estão envolvidas ou com prostituição, ou com droga. Vocês são pessoas que estão precisando de um cuidado. Então, se a gente estabelece um equipamento público numa rua, que é uma rua, obviamente, habitada, que tem moradores, que tem residências, eu preciso também garantir a segurança desses moradores. Então, se você vai no Centro Pop que foi instalado lá, você não encontra um guarda municipal, que também, se tivesse, não poderia fazer muita coisa, porque não está armado, né? Enfim, mas você não encontra um guarda municipal, você não encontra uma segurança, você se depara com poucos colaboradores no Centro Pop. No fim das contas, você percebe que o Centro Pop não tem estrutura adequada. Quer dizer, a pessoa em situação de rua quer lavar uma roupa, quer fazer uma refeição, aquilo não tem estrutura suficiente para acolher a quantidade que existe hoje. Enfim, hoje, eu não diria, como o vereador que esteve aqui falou, que o problema, a dificuldade está em Boa Viagem, mas acho que esse é um dos grandes desafios e, ao mesmo tempo, dificuldade da gestão do PSB, que não olha para essas pessoas. Aí vou dizer assim, veja, existe nessas pessoas o espírito de cidadania, mas na política, Jamildo, infelizmente, a moeda corrente é o voto. Essas pessoas em situação de rua votam, elas têm voz ativa. Converse com qualquer uma delas. E aí, exatamente por ser fruto da igreja, a gente realiza inúmeras missões, não só de levar o alimento. Hoje, inclusive, a parceria com o terceiro setor é extraordinário. A Igreja Católica tem a Casa do Pão, existe um Centro Pop lá dentro, e isso é fruto da parceria do poder público com o que o terceiro setor realiza. Eu estou falando de Igreja Católica, mas entenda ONG ou qualquer outra instituição. E eu diria até, ai do mundo se não fosse a Igreja Católica, porque o trabalho que se realiza com os idosos, com os jovens, com pessoas em situação de rua, na educação, na saúde, é uma coisa extraordinária. Basta você olhar a Santa Casa de Misericórdia, não precisa nem mais tecer nenhum comentário. Então, hoje, o que é que precisaria para poder superar esses desafios? Investir e firmar mais parcerias com o terceiro setor, construir mais políticas públicas que transformem essa realidade. Hoje, os equipamentos públicos não funcionam. Eu estava dizendo exatamente isso. Você entrevistar, conversar, dialogar com qualquer pessoa em situação de rua e perguntar, você tem acesso à saúde? Se ele for para uma UPinha hoje, que as pessoas que não vivem em situação de vulnerabilidade, que não têm plano de saúde, essas pessoas não conseguem ter acesso a um exame, a um atendimento médico, avaliam uma pessoa em situação de rua. Ela é simplesmente proibida de entrar no equipamento. Então, segurança que está lá na portaria. Tem medo. Quando ele vai entrar, vai dizer, aqui você não pode entrar e tal. Então, assim, se já é muito difícil, a situação é extremamente precária, o acesso à educação, à saúde, e aí eu faço um desafio, já fiz isso na plenária, viu, Jamilton, porque eu sou meio desaforado. Subi a plenária e disse assim, desafio qualquer vereador aqui para vir me falar duas políticas públicas que existam na nossa cidade e que aconteçam de forma eficiente para transformar essa realidade das pessoas que vivem em situação de rua. Não existe. Todo mundo sabe quem vai tocar no fim do ano. É Roberto Carlos, é DJ Alok, é investimento em carnaval, em São João, derrame de dinheiro. Agora mesmo eu estava questionando, são 4 milhões só com ornamentação, mais de 4 milhões só com ornamentação de Natal. Mas o que é? Veja, até você, como jornalista bem informado, se eu lançasse essa pergunta para você, você vai ter dificuldade, porque simplesmente não existe. Quais são as políticas públicas hoje que a prefeitura tem para transformar essa realidade? Então não faça não, para eu não passar vergonha, para não passar vergonha no próprio podcast. Deixa eu só fazer uma... Você falou de forma transversal sobre a questão da violência. Eu também tinha uma pergunta aqui, porque recentemente o prefeito foi para... Acho que foi em Nova York, foi para os Estados Unidos, e o que se disse foi que ele estava estudando algumas ideias para a área de segurança. Tem uma... Na campanha,
o João Campos chegou a admitir que pode vir a avançar em relação a alguns pontos da Guarda Municipal, alguns setores assim muito específicos, não é abrir tudo. Como é que fica essa questão? Inclusive, mais de uma vez ele disse que a questão da segurança é de responsabilidade do Estado. Oposição nova na Câmara, como é que vai encaminhar esse tema? Como é que faz para resolver? Porque a população espera, aguarda, né, que a gente tenha segurança para andar na rua, segurança para ir para o comércio também reclama enormemente que tem dificuldade. O comércio sendo a cidade acabou, né, Jamildo? Algumas ruas realmente fica muito complicado. Olha, a gente estava falando aqui de reminiscência, né? Eu morava no centro, então era muito pujante a rua, a rua da Aurora, por exemplo, a Imperatriz, a Riachuelo. Então, algumas dessas ruas estão realmente muito depauperadas, chega a dar vergonha. Mas é o princípio da impermanência, né? Nada vai ser como antes, mas realmente caiu muito. Mas voltando à questão da segurança. Muito. Veja, primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é o seguinte: a responsabilidade não é apenas do governo, tá? Do governo do Estado. Eu me refiro ao governo do Estado. Claro que tem uma parcela grande, porque você tem ali a Polícia Militar, a Polícia Civil, e a gente observa os investimentos que estão sendo realizados, tanto em equipamento como em concurso público, enfim. Mas quando a gente fala de segurança pública, até a parte de iluminação, Jamildo, precisa ser observada. E aí entra um ponto passivo, que para mim é fundamental. E muitas discussões na Câmara, o pessoal, não, mas você quer concentrar nessa realidade como se isso fosse a solução dos problemas. Veja, é solução de grande parte dos problemas, que é armar a Guarda Municipal. E um detalhe importante, você colocou a posição do bloco de oposição. Veja, isso é uma posição da casa. Até vereadores do PT, eles entendem que é necessário armar a Guarda Municipal. Por quê? Jamildo, existem dados científicos. Recife é hoje... Não sei se você sabe, rapidamente, mas a primeira experiência foi em Petrolina com um prefeito petista lá atrás, e hoje em dia continua Petrolina com a mesma política. Pois é, veja, dado científico, o índice de criminalidade abaixa absurdo. Agora há pouco eu tive uma discussão sobre isso com o vereador da situação, disse, não, caso isolado. E o meu amigo, caso isolado, em menos de um ano, lá no Alto, em Casa Amarela, no Compaz, houveram 2 assassinatos, não pode ser um caso isolado. Entenda, em menos de um ano, um equipamento em que a gestão se orgulha de ser um equipamento voltado para a promoção da paz, a redução da violência, 2 assassinatos. E tinham guardas municipais. Sabe o que eles fizeram? Saíram correndo, Jamildo, porque os bandidos estão fortemente armados. Eles vão fazer o quê? Como vão zelar, como vão cuidar do patrimônio e também da vida das pessoas sem ter o devido aparato. E claro, muitas vezes querem desconstruir esse discurso, esse argumento, como se fosse simplesmente amanhã parar tudo, colocar uma arma na mão do guarda municipal. Ele não funciona assim, obviamente, que tem que ter toda a preparação, toda a organização, análise psicológica, treinamento, enfim. Mas é dado científico, né? Recife é hoje, eu não vou nem falar de capitais, acho que é uma das poucas cidades no Brasil que não tem a guarda armada. E quando você vai para grandes realidades, como acontece aqui em Recife, você vai ver que a redução no índice de criminalidade é absurdo. Você deve ter visto agora há pouco também que lá na Jaqueira, um cidadão realizando ali sua corrida, cuidando da sua saúde, ele não só foi assaltado, como foi espancado pelos meliantes. Teve até um desembargador, foi um juiz, né? Pois é, e acontece em muitos casos que a gente não fica sabendo, porque esse chegou no nível extremo. Mas quantas pessoas não sofrem assaltos e são agredidos e não prestam, não vai para o boletim de ocorrência, etc., não procura a polícia, a gente não tem esse dado. Mas por que isso acontece? Porque hoje a guarda municipal, infelizmente, não tem a condição de zelar, de guardar, que é uma das prerrogativas dele, o patrimônio, a vida das pessoas. Hoje, as pessoas, se você falar de guarda municipal no Recife, as pessoas atribuem aqueles cabas que ficam no trânsito multando o povo, porque é a realidade de como a sociedade enxerga. E ele tem profissionais de altíssima qualidade
ali tem uma estrutura que poderia, já serve muito bem enquanto servidores, mas que poderia estar servindo muito mais à cidade do Recife e à vida deles própria, né? Que fica em risco no exercício do trabalho. Algumas pessoas que a gente conversa assim informalmente no PSB dizem que historicamente eles foram contra para não armar e aí acabar criando uma nova milícia, porque você vê na PM, muitos têm acesso à arma e acabam usando para fazer, digamos assim, um bico, né? Alguns envolvidos até mesmo realmente com crime, infelizmente. Em São Paulo você está vendo agora o governador sendo muito pressionado por causa da violência policial. Você não tem esse receio que isso possa acontecer numa escala municipal? Veja, eu poderia até dizer a você que com a gestão do PSB até dá um certo receio, mas isso tudo é falácia de quem não conhece, não sabe, não tem condições, não tem capacidade de administrar. Porque se armar a guarda municipal com o devido preparo, com a devida organização, consequentemente, isso vai trazer uma realidade de segurança diferente para a população. Se isso é algo positivo, por que não acontecer? Como é que algo que é construído de forma positiva, aí eu trago dados científicos, né? Os percentuais que existem na queda da criminalidade, dos furtos, dos assaltos, etc., são todos índices extremamente positivos. Como é que eu vou ter uma visão negativa de um dado que, inclusive, não é colhido em lugar nenhum? Então, estão conjecturando de que isso pode acontecer, mas, na verdade, é uma falácia simplesmente para dar resposta ideológica para as pessoas que geralmente os acompanham. Eu não penso de outra forma, não. Você não viu, mas você lembra da Casa Lux Ótica? Sim. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Pois é, literalmente, você terminou resumindo. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Enquanto você toma um gole d'água, eu vou aqui citar os nossos parceiros, olhando para a câmera, segundo a minha produção aqui, que eu sou meio desleixado, sabe? Tempos de Comunicação, que nos cede esse espaço aqui maravilhoso, qualidade de som, qualidade de imagem, nosso amigo Cleonildo, também conhecido como Coração do Leão, viu? Passou por uma cirurgia, tá aí zerado de novo. Five Heads, do nosso amigo Alan Johnson. Essa empresa ela é especialista em SEO, que é a busca por máquinas, né? RM Contabilidade, também show nessa área de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, empresas, e Supermercado Central. Feito esses reclames, como se dizia antigamente, vamos voltar à vaca fria. O quê? Tá de cabeça para baixo. Deixe o like e se inscreva. Olha, eu queria lhe perguntar sobre a questão das chuvas, enchentes, a gente está ainda no sol, né? Mas todo ano tem problema. Esse tema, acho que você não vai poder criticar muito o João Campos, não, porque ele está investindo enormemente, né? Fez agora um parque alagado, que foi sugestão dos holandeses. Qual é a avaliação que existe hoje na Câmara? Vocês também são críticos em relação a esse assunto? Não avançou muito? Não, do mesmo modo. Tá. Só marketing? Pronto, você terminou resumindo também. Eu estou perguntando, estou afirmando. Pois é, eu estou respondendo. É marketing. Sabe por que é marketing? Porque o volume de obras versus a necessidade que existe hoje no Recife, versus o que se tem disponível para se investir, é pequeno demais. Veja, existe uma... Mas não foi aprovado junto ao Banco Mundial 2 bilhões para fazer esses investimentos? O valor pífio de execução desses valores, inclusive agora a gente aprovou mais 62 milhões, que segundo o projeto, que vem com a capa de bom projeto, seria destinado para as obras de habitacionais, que também é tema de um outro ponto que eu sou extremamente crítico. Hoje tem habitacional no Recife, está para cair. Tá? Mas voltando às questões... E você fez uma plenária lá também, só para debater isso? Exatamente. Há uma audiência pública e falo muito em plenária sobre isso, e é crítico, porque imagina, Jamildo, você realiza o sonho de uma população extremamente carente, pessoas ali que vivem numa determinada área de risco, em situação extremamente precária, constrói o habitacional, acolhe aquela família, depois de um tempo você volta e diz, tem que sair daí porque o habitacional está para cair. E tem um detalhe, eu só vou pagar R$300 de auxílio aluguel. Você mora em algum lugar no Recife com R$300? Não tem como. Veja, você simplesmente pegou essa família que em um dado momento você realizou um sonho
e transformou esse sonho em pesadelo. Está lá, numa ruda, um habitacional, um bloco inteiro para cair, com essas famílias recebendo R$300 de auxílio aluguel, com detalhe, sem saber quando será realizada manutenção, quando eles vão voltar para casa. E aí fica a pergunta, onde é que essas famílias estão morando hoje? E convenhamos, vão procurar área de risco novamente. Convenhamos, Olinda, Jaboatão, cai mesmo, não ameaça não, né? Pois é. E aqui o que acontece, veja, existem alguns dados que não deixam de ser dados, mas que muitas vezes não entra na estatística. Veja, Recife suporta 10 minutos de chuva. A gente pode fazer uma enquete dessa com as pessoas que assistem o Pod Já, o seu podcast. E a resposta vai ser claro que não. Com 10 minutos de chuva, a Grande Casa Amarela, a Mascarinha de Moraes, a Avenida Recife, aonde você for, vai estar cheio d'água. Hoje, para você ter uma ideia, Jamildo, existem bairros no Recife, como Jiquiá, Afogados, que não precisa ser dia de chuva, dia de sol forte. Basta ter maré alta. A água brota dentro da casa das pessoas. As ruas ficam inundadas. Você chega lá e fica impressionado, sem saber de onde vem aquela água. Veja, não é um dia de sol, é um mês inteiro de sol. É o resultado do aquecimento global. Pois é, percebe? Aí são criadas exatamente as falácias para poder encobrir a péssima administração. Então, veja, eu não consigo enxergar esse volume de obras. Eu vou citar um exemplo aqui, Rua Vasco da Gama, Barreira nível 4. Eu visitei essas famílias. Está lá, existe projeto, não se executa. A barreira já deslizou, ou seja, houve deslizamento de barreiras, as famílias estão correndo risco de vida e essas barreiras não são feitas. Eu tenho uma em Casa Amarela, eu tenho em várias localidades, eu tenho inúmeros requerimentos aprovados com pessoas que estão vivendo em situação extremamente precária. O que a gente vê de macrodrenagem? Aí não está se falando só de limpar a canaleta, macrodrenagem, fazer um projeto sério que a gente sabe que é oneroso. Não é isso que está sendo feito lá, na Imbiribeira, na região do Oeste? Fez um parque alagado, ajuda aquela localidade. Quantos nós precisaríamos dentro do Recife para poder resolver essa situação? Dragagem de rio, estruturação, pronto. No Jiquiá, se for lá, eu acho que é Canal de São Pedro, se eu não estiver enganado, as margens cada vez mais vão se alargando. Você vê uma comunidade que é uma invasão e ela simplesmente isso é ruim, que reduziu assoreamento, né? Exato. O estreitamento, veja, a água passava num determinado espaço que hoje está reduzindo a menos da metade. É óbvio, a água vai escorrer para onde? Então, é preciso, aí é onde entra, é preciso fazer um plano de macrodrenagem e isso envolve muitas coisas, até a própria habitação, a estruturação dos rios, a estruturação, o saneamento básico, esse vive é um caos. Mas veja, as pessoas associam o trabalho de uma determinada gestão àquilo que elas podem enxergar. Eu fazer esgoto, o Poder Executivo fazer um esgoto, calçar rua, isso não alcança uma quantidade pequena de pessoas. Mas fazer campo de futebol gramado, pintar e organizar a praça pública, isso entra ali no visual e termina inundando o coração das pessoas. Vou dar um exemplo do excesso dessa propaganda. Você comentou o centro da cidade largado as traças, né? A Rua da Imperatriz, eu não tenho medo de errar não, tá? O CDL reclama. Pois é, 90% não tenho medo de errar. 90% das lojas que tem lá estão fechadas. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um vídeo lá, porque é de você chorar. Quem vivia aquela, como você falou, aquela pujança, aquela agonia no bom sentido, que era o centro da cidade. Ali, quantos empregos não geravam, quantas famílias não tinham negócios há décadas, Jamildo? Acabou. Aí você vê uma rua com a prefeitura chegando, organiza, bota um tapume, ajeita, bota 6 pessoas bonitas, uma barraquinha bonita, aí pega no Instagram, tô aqui no centro da cidade, o Recife Antigo está movimentando, ó, tem uma banda, tem... Veja, mostra um pequeno pedaço do que é o centro da cidade, veicula, impulsiona, faz o maracatu, como se diz por aí, mas a realidade é muito diferente daquilo que é apresentado na publicidade, na propaganda. É isso que o Recife vive hoje. Ao mesmo tempo, você teve atração na parte do Recife Antigo, de novos hotéis, estão gerando emprego, né? O novo hotel, sim, e vem
um outro. E a ambiência do Recife como um todo também é prejudicada por, vamos dizer assim, a chegada de outros empresariais fora do centro, né, que acabou ajudando as próprias pessoas deixaram de morar no centro Claro. e foram para Boa Viagem. Pois é. Então, também a questão da habitação influi negativamente. Tudo. Mobilidade também. Recife é hoje o segundo pior trânsito do país. Você pega aí obras, por exemplo, Jamil, a ponte lá, você não transita, quer dizer, você tem uma estrutura espetacular do novo hotel que é criado, logo à frente uma estrutura também ali para que haja congressos e tudo. Aí uma ponte ali que foi você... a bola fora danada. Pois é, qual é a previsão de entrega? A prefeitura não tem. E aí a ponte teve que ser paralisada sob o risco de cair. Foi realmente... E devem ter muitas que estão com essa mesma condição. Eu, falando agora de obra, eu fiz uma audiência pública e visitei, cobrei. Inclusive, por esses dias a gente vai estar voltando. Acontece a mesma coisa no bairro do IPSEP. Se você falar, e até uma dica que eu lhe dou, que seria um espaço extraordinário, trazer 2, 3 comerciantes que representem todos eles, porque são muitos, ali do IPSEP. O pessoal chora, Jamil, do mesmo modo que o centro da cidade. Ali é um bairro onde tem muitos negócios, muito varejo, empresas de muitos anos, fecharam as portas por causa daquela obra da prefeitura. Sem prazo de entrega, uma poeira absurda. Olha, é um caos aquilo ali. Pessoas que tinham na audiência pública falando lá, pessoas que tinham uma empresa que empregava ali 20, 25 funcionários, hoje está com 1, 2, para não fechar as portas e sem faturar. E simplesmente, qual é o discurso da prefeitura? Não, tem trabalhador, porque assim são desculpas e as mesmas falácias de sempre. Quando a gente vai para a prática, você não encontra gente trabalhando, a obra não é entregue, aí já foi dado 4, 5 previsões, não é concluído, percebe? Uhum. Mas a publicidade e a propaganda mostram o Recife, então não vejo essa quantidade de obra que trate e que cuide do Recife no que tange as chuvas, porque a própria prefeitura ela não consegue fazer as entregas. E veja, Jamil, uma coisa importante, sendo oposição, as pessoas muitas vezes acham que a gente sempre busca criar a teoria do caos. Veja, ou colocar gosto ruim. Né? Gosto ruim, né? Teoria do caos, que é o quê? Olha, você tem parcerias público-privadas. É até impressionante ver um partido socialista, alguém que tem um conceito socialista, partindo para uma PPP, uma parceria público-privada. Mas a gestão teve um acerto do ponto de vista da educação. O que é que foi? As creches. O prefeito se comprometeu a dobrar o número de vagas. Ele olhou para um lado e para o outro, viu que não ia conseguir cumprir. O que é que ele fez? E estava pressionado por Raquel também, né? Que pois é. Tem né? Aí, enfim, o que é que aconteceu? Ele foi construir uma parceria público-privada. Ele simplesmente privatizou a educação. Eles não gostam que eu diga isso. Mas veja, não foi o aspecto pedagógico, é o aspecto da construção, da obra. Então, hoje, a prefeitura, quando vai construir uma nova unidade, uma creche, uma unidade escolar, que ela administra, é a iniciativa privada que faz. E é a própria iniciativa privada que também dá manutenção nesses lugares. Aí você garante eficiência, entrega no prazo, você garante uma série de situações, acessibilidade, uma estrutura com melhor qualidade, tudo. Ele vai explorar o aluguel durante aquele período e a prefeitura vai se preocupar com o aspecto pedagógico. Aí gera economia, veja, tudo é muito bom. Uhum. Mas quando vai para essas obras, parece, Jamildo, a impressão que nós temos muitas vezes, e aí a gente corre para o Ministério Público, aciona e tal, é que parece que eles fazem questão que existe esse caos, esse problema, porque de algum modo se beneficia com isso. A corrupção age muito dessa forma, né? E aquela velha política se preocupa muito com isso, de construir os problemas para depois entrar com a solução. Porque uma das coisas que muita gente esquece é que o prefeito atual ele é uma continuidade de uma gestão que existe há décadas na nossa cidade. Então não dá para tirar da conta dele esse abismo que Recife vive de 20, 15, 20 anos para cá. A gestão anterior é a gestão também do PSB. Uhum. E a gestão atual é a gestão que mais adquire
empréstimos em linha reta no mundo. A gente tem mania de grandeza, né? Acabou. Campeão em empréstimo. Acabou de aprovar essa semana, né? Foi 62 milhões. 60 milhões. E eu votei contra. Aí, veja, mais uma vez, tentam desconstruir. Por quê? Falamos aqui dos 2 bilhões que foi captado, foi para os Estados Unidos e tal. A própria Câmara Municipal também destinou. 2 milhões não. 2 bilhões. 2 bilhões que foram captados. Mas se você pegar todo o volume de empréstimo que foi realizado nesses quase 4 anos de mandato, está no finzinho já, foi 3 bilhões e meio de reais. Mais de 3 bilhões e meio. E agora mais 62 milhões com aquela capa de ser um bom projeto. Por que uma capa? Porque fala ali de manutenção, de habitação. Sim, mas os 2 bilhões foi para obras estruturantes. Eu nem consegui executar, por que eu estou correndo atrás de mais valores? Recife hoje tem um orçamento previsto aí de arrecadação superior a 9 bilhões de reais. Você tira mais 3 bilhões e meio, significa dizer, Jamildo, que a gente está endividado. Não é no cheque especial, não. Estamos pagando dívida até mais do que o ano de 2040. Vamos passar décadas aí para resolver essa bronca que está sendo deixada pela gestão atual. Então, você está defendendo que a Câmara de Vereadores tinha que ter um foco mais forte na fiscalização para poder acontecer. Mas vou dar um exemplo prático aqui, quando a gente falou de mobilidade, saiu. Era um problema histórico, a ponte da Iputinga com Monteiro. Inclusive, o João Campos foi muito inteligente, pelo que eu consegui perceber, porque parece que ele chegou para a equipe e disse assim, o que é que dá para fazer para eu me diferenciar? Nada, porque não tem mais o que foi possível fazer com o João da Costa, que era ali no Mangue, né? Construir sobre o Mangue, a Via Mangue. Então, a sugestão foi, tem que criar novas conexões. Por isso que está aparecendo esses pontilhões, está aparecendo essa avenida nova. São coisas relativamente simples, né? Engenharia de tráfego. Até aí você reclama também? Ou nessa área está indo bem? Veja, Jamildo, a gente não pode classificar como indo bem, por quê? Veja, a gente precisa saber, entender e dividir as coisas. A obra, ela foi uma obra interessante e Recife precisava, claro, quem é que pode negar uma realidade dessa? Mas vamos para a causa básica. Na gestão da qualidade se fala muito isso, né? Você faz um diagrama de Chicago, os 5 porquês, etc., para poder chegar à causa básica. Quando eu falo de causa básica, precisamos responder quanto seria o orçamento para se entregar essa ponte concluída. Aí vai 20 anos já. E o prazo. Então, quando você vai ver, para o pagador de imposto, né, e o nosso partido prega muito o contexto da eficiência e tudo, que é nosso dinheiro que está sendo empregado ali. O desperdício é absurdo. Quanto custou essa ponte? 3, 4, 5 vezes mais do que o que foi orçado? Em quanto tempo se prevê? Então, assim, natural. Começou com o João da Costa, depois foi para João Paulo, foi João Paulo e João da Costa, depois veio Geraldo Júlio, ou foi os dois de Geraldo Júlio, e aí agora, bem, mas pelo menos politicamente, entregou, ele tem o disco dizer, entreguei. Mas a que preço? E a gestão anterior não era do partido dele? E ele não está sucedendo? Então faça o seguinte, vamos pedir que ele faça uma declaração dizendo que as gestões anteriores foram incompetentes, que estragaram, que jogaram fora, jogaram pelo ralo o dinheiro público e que agora ele veio e mostrou como se faz. Veja, ele defende as gestões anteriores, porque ele é uma sucessão das gestões anteriores. Então, vou repetir. A obra é uma obra estruturante, importante, graças a Deus que foi entregue, mas eu não posso perder de vista a que custo e a que tempo essa obra foi entregue, né? Você já deu muitas provas práticas de como é que deve ser a oposição na próxima gestão do prefeito, né, nesse segundo mandato, mas está aqui a perguntinha, deixa eu fazer. Das eleições passadas, os aliados de Daniel Coelho e Raquel, bem como aliados Gilson Machado, culparam a oposição no Recife por João Campos nadar de braçadas. Nadar de braçada, sou eu que estou colocando. Quem acabou pagando o pato foi o vereador Alcides Cardoso, que não se reelegeu. Foi trucidado aí por parte da oposição, né? A missão agora é sua, você está cotado para assumir esse cargo. O que é que vai ser diferente? O que é que pode ser diferente? Para você não mais na frente ter o dissabor de ser alvejado como foi. Então, Jamildo, a primeira coisa é o seguinte, quem
quem constrói um comentário como esse é porque não entende nada de política. Eu não desprezaria nunca o trabalho que Alcides Cardoso realizou. Veja, foi feito, né? Então, no meio da foi campanha, feito, inclusive. Basta se buscar o Ministério Público, quanto foi acionado, os meios públicos, inclusive você, até parabenizo, porque você é muito injusto com ele, foi muito injusto. Você não só é justo, como leva o conteúdo para a sociedade da forma como tem que ser. Eu tento, viu? Pois é, mas você se esforça e aí é uma percepção minha, não estou na missa de corpo presente, não, é percepção minha. Você vê muito hoje a imprensa, ela é pautada e as pautas que são postas, por muitas vezes não mostram a realidade. Você tanto escuta a situação como escuta a oposição. Então, você é completamente independente, mas traz a realidade. O contraditório é uma regra do jornalismo, porque você não é dono da verdade. Você ali está passando a informação que pode ser contestada, né? Inclusive, se você for plural, democrático, você percebe que isso engrandece seu trabalho na medida que você vem com informação nova, né? Mas claro, não estou querendo dar aula de jornalismo, não, traz um valor. E traz credibilidade, não é só para o seu ouvinte, não é só para as pessoas que lhe acompanham e lhe assistem, mas para aqueles também que trazem a informação. Então, quando você me convidou para vir hoje aqui, eu venho super tranquilo, porque eu sei... que você não vai me obrigar a me exigir falar nada que eu não queira falar e nem vai vir enfim, você vai fazer o jornalismo como se deve ser. Mais. Pois é. Mas aí, voltando para essa questão, eu acredito que houve sim, mas a gente não pode perder de vista que a gestão é literalmente um rolo compressor e que você tem ali cerca de 85% da casa sendo ou se declarando como um vereador de situação e correndo para aplaudir aquilo que o prefeito realiza. Então, nós hoje, na oposição, tínhamos ali 3, 4 vereadores mais combativos, um quadro muito menor. Isso é resultado de quê? É o reflexo do que houve nas urnas. Então, é claro que na próxima legislatura, essa voz, digamos assim, ela vai ser mais ampliada. Porque aí você tem o Partido Novo, o nosso partido, que fez, inclusive, me permita aqui, um excelentíssimo trabalho, porque no mundo da política, o que se argumentava era que dificilmente eu seria eleito. A gente não foi só eleito, mas conseguiu fazer 2 vereadores, e precisa aqui até fazer o registro de Técio Teles, que é hoje o presidente do Partido Novo, que conduzia essa missão, mas foi um trabalho que foi feito a muitas mãos sobre a liderança dele, que deu super certo. A gente cravou o Novo aí nesse mercado político pernambucano. Mas hoje o que é que nós temos? Nós temos 2 vereadores do Novo, 4 do PL, já vão 6, o do PP, que é o Aleph, que já se declarou sendo oposição, e os 2, na teoria, do PSD, né, que é o partido onde concorreu o prefeito que foi indicado pela governadora. Então, nós teremos ali de 8 a 9 vereadores na oposição. Mesmo assim, a situação continua com larga vantagem, né? Pela sua lógica, pode ser, a não ser que seja muito mais estridente, mais inteligente, mais combativo, eu não sei, mas aparentemente pode... Continua, mas você sair ali de 3, 4 para 8 parece pouco, mas não é, sabe, Jamildo? Assim, quem vive o dia a dia da Câmara Municipal, e aí eu vou falar um pouco do regimento, existe uma série de regras. Por exemplo, para você conseguir falar no pequeno expediente, que é o período ali onde os parlamentares vão falar e vão falar sobre o mandato, sobre os problemas da cidade, enfim, sobre projetos. Então, quando você tem uma maioria esmagadora, os caras revezam ali, ocupam aquele espaço e não fala nada. Quando você vai para a tribuna, você vai declarar alguma coisa, você já tem 3, 4 vereadores de situação numa parte para debater com você. Ou mesmo impedir que você fale, impedir que fale. Então, por muitas vezes, a gente era impedido de falar porque, literalmente, é um rolo compressor. Então, veja, na hora que chega os empréstimos que chegam lá na casa para aprovar, obviamente que eles vão conseguir aprovar, mas cada parlamentar daquele vai ter que prestar contas com a sociedade, porque, obviamente, com um número maior de opositores ou de vereadores na oposição, esses problemas e as dificuldades do Recife vão ser, obviamente, mais escancarados. E aí a gente pretende seguir dessa forma, sem criar a teoria do caos, mas trabalhando para que
a política pública alcance a vida das pessoas e melhore a condição da nossa cidade. Perfeito. Deixa eu aproveitar e inserir aqui nesse ponto a questão de uma bancada mais digital. Jovens e muitos deles muito aptos a conversar com as novas mídias, né? Sim. Essa parte boa aí também, a maioria deles conservadores, mas não existe o receio de que você veja o que acontece lá na Câmara dos Deputados, em que às vezes tem um show de lives e polêmicas que são só para lacrar nas redes. Você trabalha com esse receio ou não? Vai ser a tecnologia a serviço da boa política? Jamildo, eu não sou muito de idealizar as coisas e fazer conjecturas. Eu prefiro esperar que aconteça para que então a gente faça uma análise. O que é que eu posso dizer a respeito disso? Veja, Recife não tinha muito histórico daquela campanha que literalmente foi gestada nas redes sociais. Uhum. E a gente viu isso acontecer agora nessas eleições. Para mim, só mostra que cada vez mais a política precisa evoluir nesse aspecto, para que a sociedade tenha o conhecimento do que o político está entregando, do que ele está fazendo. E aí você não vê só os políticos que são ideologicamente de direita. Tem os de esquerda que também foram eleitos. Sim, tem alguns lá e assim, a gente até imagina que vai ter. É isso, é difícil. Faroeste. Pode acontecer. Eu prefiro esperar para ver, mas assim, eu posso falar muito do que eu busco realizar. Eu sou bem equilibrado, sabe, Jamildo? Eu fico muito fora desse contexto de polarização, eu não tenho político de estimação, sou do Partido Novo, busco ali transparência, eficiência, construir a política sobre esses pilares, e acontece, obviamente que acontece, cada parlamentar, ele não só comunica, mas ele precisa de fato comunicar com o seu público, porque se você não mostra o que está fazendo, como é que você vai se eleger, né? Então, eu acho que vem embates por aí, mas eu prefiro esperar para saber a dimensão de como isso vai acontecer. Você diria que é uma resposta ao próprio João Campos, que ele tem 2,4 milhões, eu acho que é por aí, só no Instagram, né? E tem os garotos chegando, como o filho de Gilson Machado. Sim. É uma resposta a esse mundo digital que a gente vive hoje? Olha, se for preciso, e essa comunicação toda, essa expansão da comunicação, ela seja utilizada para mostrar as mazelas do Recife e também propor soluções, poxa, é extraordinário, porque a gente termina combatendo aquele Recife da propaganda. Então, se eu uso a publicidade para mostrar o Recife da vida real, para apresentar o contraditório, eu acho que isso vai equilibrar muito o jogo. Agora, é difícil concorrer com alguém que investe mais de 300 milhões em publicidade e propaganda. É muito dinheiro, né? Eu já subi na tribuna para dizer, olha, com mais de 300 milhões de reais em publicidade e propaganda, eu faço qualquer vereador aqui se tornar o rei da Inglaterra. É muito dinheiro, já. Sério? Muito dinheiro. Olha, Gilson Machado acabou se tornando uma figura importante. Elegeu o filho, né? Diz que Bolsonaro pode até colocar ele agora como candidato ao Senado, porque a preocupação do Bolsonaro é ter, eventualmente, uma força forte lá na Casa Alta. Como é que você imagina que vai ser a relação dessa oposição, que agora tem um filho dele lá? Porque a Raquel e o bolsonarismo lá não se juntou em Caruaru, por exemplo. E aqui no Recife a gente via as pessoas ligadas a ele dizendo que não foi para o segundo turno porque o pessoal do Palácio, o pessoal de Daniel não foi mais forte e ajudá-lo a chegar no segundo turno. Como é que vai ser essa relação aí com Gilson Machado Filho na casa? Olha, a relação com Gilson, ela é idêntica à relação com os demais parlamentares, Jamildo. Eu sempre busco conhecer e comentar muito mais sobre o Partido Novo. A gente teve um prefeito, o próprio Técio, que fez um trabalho extraordinário, se apresenta aí como um grande líder político, porque, veja, você sem recurso, você pegar um partido, Jamildo, como o nosso, que em 2020 teve 9 candidatos, 13 mil votos na chapa, e você ter os 38 candidatos e colocar 43.600 votos, não é para todo mundo. Pra você ter uma ideia, o PSD fez 2 vereadores. O
O Republicanos, Ana Lúcia Coutinho, do ministro Silvio Costa Filho, fez 2 vereadores. O PP, que é um grande partido, né, administrado ali, conduzido pelo Eduardo da Fonte, fez 1 vereador. E nós, que na verdade não existíamos, posso colocar dessa forma, Partido Novo em Pernambuco, ele não existia. A gente literalmente faz um trabalho extraordinário e também faz 2 vereadores se equiparando a outros grandes partidos que já têm uma história aqui no nosso estado. Então, se acontecer da gente ser conduzido à liderança da oposição, a relação vai ser rigorosamente a mesma. O que eu só espero é que a gente deixe um pouco de lado esse conflito, esse contexto ideológico nacional e discuta muito mais o Recife, local. A nossa representatividade, o nosso propósito, nosso objetivo é esse, é discutir os problemas da nossa cidade e buscar soluções para a vida das pessoas. Perfeito. A minha produção está me pedindo para ir já para os finalmente. Eu queria, antes de partir, perguntar alguma coisa sobre Raquel Lira. Certo. Como é que o senhor está vendo o governo Raquel Lira? Acha que o João Campos vai sair mesmo candidato contra ela? Acha que ela vai melhorar ainda mais os índices, porque diz que na região metropolitana não está tão bem, para poder ser mais competitiva? E, inclusive, não sei se o senhor viu, mas a gente fez um corte aqui de uma das falas do programa com o André de Paula, em que ele diz categoricamente, ele cravou, né? Ela vai ser, não tem João, não tem José, não tem Maria, ela vai ganhar. O que é que o senhor diria sobre o governo Raquel Lira e essa expectativa aí? Me perdoe, 2 anos antes, mas política é isso mesmo, né? O que é que pode acontecer daqui para lá? Então, eu ia começar falando exatamente isso. 2 anos na política é uma eternidade. Eu acho que Raquel e Priscila, elas foram muito, muito, muito corajosas, porque elas pegaram um estado completamente arrasado. Elas pegaram um estado com o teto da restauração caindo, que tinha as piores rodovias do país. Então, em qualquer segmento, em qualquer contexto que você olhasse, o estado de Pernambuco é terra arrasada. Então, acho que elas foram muito corajosas. Acho que esses 2 anos do governo de Raquel e de Priscila serviram para organizar a casa. Então, ao que me consta, hoje o governo tem recurso, tem caixa. A gente já observa muitas obras em andamento. A gente já observa uma descentralização dessas obras, ou seja, ela está alcançando mais a vida daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, os que precisam mais, descentralizando essas políticas públicas. E eu acho que esses próximos 2 anos, essa gestão deve fazer um bem. Eu tenho essa torcida, eu torço por isso, eu acho que elas vão fazer um bem enorme ao estado de Pernambuco. Eu acho que essa construção já existe, mas o que se tem hoje de caixa e de previsão, de previsibilidade também, eu acho que esses 2 anos vai ser muito positivo. A gente já tem números redondos e positivos, mas acho que vai crescer a gestão de Raquel e Priscila muito mais. E sobre as eleições, só para, como eu lhe disse, o tempo é muito curto, mas eu acho que ela teve um sucesso grande nessas eleições, né? Muitos prefeitos ali da base aliada, a estrutura, obviamente, do próprio governo e o trabalho e as entregas que ela tem e vai fazer nesse próximo ano e meio aí, que eu acho que vai tornar ela competitiva com quem que seja o adversário. Não consigo cravar se o João Campos é candidato ou não é. Como eu lhe disse, 2 anos é uma eternidade na política. Perfeito. Mendoncinha vai entrar no Novo? Eu não tenho essa informação, mas eu diria, obviamente, o Técio será bem-vindo. O Técio conduz isso conosco. Veja, parlamentares da estirpe de Mendonça Filho dentro do Novo era algo extraordinário. Se você perguntar se você torce por isso, eu poderia dizer para você claramente que torço. Tranquilo. Mas se isso é uma realidade, eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Meu jovem, muito obrigado pela atenção. Foi ótimo conversar com você. Eu queria dedicar esse episódio à minha tia querida, sim, Olindina Pereira de Melo. Ela é evangélica, eu criado pela minha avó católico, mas quero um bem a ela enorme. Beijo grande. Valeu. Obrigado pelo convite.